Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Um chamado à gratidão. Razões para bendizer a Deus. Um chamado à gratidão. Essa série é só em 3 pregações. Primeiro, sobre razões pessoais para bendizer a Deus, que vai do verso 1 ao verso 5. Em segundo lugar, razões nacionais para bendizer a Deus, que vai do verso 6 ao 19. E em terceiro e último lugar, razões de toda a criação para bendizer a Deus, que vai do verso 20 ao verso 22. Então, a nossa proposta é que nessas 3 semanas iremos pregar sobre essa temática em nome de Jesus e para a glória do nosso bondoso Deus, falando sobre razões para bendizer a Deus, e são muitas razões das quais nós devemos bendizer, glorificar e enaltecer o nome do nosso Deus. Vivemos em uma geração que tem uma dificuldade imensa de manifestar gratidão. Vivemos em uma geração onde é martelada uma pregação contraditória à gratidão. Porque vivemos em uma geração onde os coaches, eles pregam sobre você crescer cada vez mais. Ficar inconformado com a situação da qual você vive. E essa pregação, ela traz consigo uma temática que nos leva a não sermos agradecidos pelas coisas que nós conquistamos. Mas para piorar, essa pregação, ela chega aos púlpitos das igrejas. E essa pregação tem mudado a cara da igreja brasileira. Uma pregação errada, aonde traz alguns princípios corretos, mas muda totalmente a característica da vida cristã e o que de fato é ser cristão e sermos gratos a Deus. Porque é a mesma pregação dos coaches. É a pregação que se vê nos púlpitos. E o púlpito, essa pregação, ela é revestida de uma ideia correta, que você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, e de fato isso é correto e bíblico, você precisa estar nos melhores lugares e ter as melhores coisas. E a vida cristã não é assim. Você de fato é filho de Deus. Se Deus assim quiser, Ele vai te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, essa geração tem uma dificuldade imensa de manifestar gratidão. Manifestar gratidão a Deus, manifestar gratidão às pessoas, das quais nos abençoa. E há uma dificuldade imensa sobre isso, porque há uma insatisfação muito forte no coração dessa geração. O salmista Davi, ele nos ensina a entender que precisamos bendizer ao Deus Todo-Poderoso. E de forma clara, no capítulo 3, é como se fosse um índice de um bloco de capítulos dos Salmos, que vai do Salmo 101 ao 110. 101 e 102, ele vai falar da sua postura em gratidão a Deus.
O 102 também. E é claro que as demais divisões citadas aqui hoje, através do vídeo e também por mim, e aqui no slide, faz com que possamos entender que o livro, ou esse bloco do livro, tem essas divisões. O povo de Deus tem razões para bendizer a Deus. E toda a sua criatura tem razões para bendizer a Deus. E é claro que Davi pega e transforma esse capítulo 3 em um índice, para que todas as pessoas possam entender a importância de bendizer a Deus. O Salmo 103 é um salmo bem diferente de quase todos, porque ele é um salmo onde o salmista não pede a Deus livramento, também não pede a Deus justiça em relação ao que ele passa, ao que ele sofre. Também é um salmo que não fala a respeito das situações adversas da vida das quais ele está sofrendo e vivendo. O salmo não fala nada sobre isso. O salmo tão somente traz uma ideia de louvor, adoração e gratidão ao Deus Todo-Poderoso e real. E eu quero convidá-lo a mergulhar nesses versos iniciais, do versos 1 ao 5 comigo, onde iremos falar sobre uma graça incomparável, os benefícios pessoais de Deus. Os benefícios de Deus para as nossas vidas é uma graça imensurável. Não há como medir a bondade de Deus, tamanha o amor, tamanha a manifestação graciosa de Deus sobre as nossas vidas. Não há possibilidade nenhuma de medir. É claro que quando Davi vai falar sobre o louvor a Deus, ele não esquece dele, e ele fala a respeito de uma chamada adoração de forma pessoal. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, conversar conosco mesmo a respeito de como está a nossa adoração a Deus. Você já conversou com você? Já falou com você algumas vezes? Conversar com você mesmo é uma atitude que demonstra a sanidade perfeita, a uma correção na sua vida. E eu não sei quantas vezes você já fez isso, de conversar consigo mesmo a respeito de questões da sua vida. É claro que Davi, nesses salmos, ele conversa com ele mesmo a respeito da chamada adoração, que ele deve viver como um adorador, e algumas vezes nós esquecemos que nós, de fato, somos chamados para sermos adoradores. Eu quero chamar a sua atenção o que diz o versículo 1 desse salmo, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Ou seja, em primeiro lugar, Davi dá uma ordem à sua alma. E nessa ordem ele está dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor. É uma ordem da qual ele ordena a alma a bendizer a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a adoração é uma ação espiritual feita pelo homem que conhece a Deus, mas a adoração parte de uma decisão consciente. E essa decisão consciente de Davi é falar para a alma dele que a sua alma precisa bendizer a Deus. Que de forma consciente a sua alma, que talvez não tenha exaltado, engrandecido, enaltecendo o Deus Todo-Poderoso, passa a fazer. E isso de forma consciente. Por mais que seja um exercício espiritual de adorar, há uma decisão consciente
a partir de uma ordem que diz: bendize a minha alma ao Senhor. E aqui a ideia de bendizer a alma ao Senhor é de bendizer a sua alma ao Adonai, o Deus que governa tudo, que cuida de tudo e dirige todas as coisas, o único que é digno de louvor, de honra, de glória e de toda adoração. A sua alma precisa bendizer a esse Deus, esse Adonai. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, no nosso português, onde o S, principalmente nos Salmos, onde o S é maiúsculo e as demais letras é minúscula, se relaciona ao Deus que governa tudo, o Adonai. Quando você vê todas as palavras com todas as letras maiúsculas, está se referindo ao Yahvé, o Deus da aliança. Então, ele está ordenando a sua alma, que é centro do seu pensamento, das suas emoções, da sua volição, a adorar esse Deus. E essa adoração, no verso 1, fala que é uma adoração integral. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. É uma adoração sem reserva, onde todo o meu ser tem de estar envolvido em bendizer, em exaltar a Deus, em glorificar a Deus, em adorar a Deus. Precisamos começar o ano e viver o ano inteiro entendendo que nós fomos chamados para sermos adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas não só começar o ano, mas passar o ano inteiro. E quando parece que eu esqueço de quem eu sou e qual o plano de Deus para a minha vida como um adorador, eu preciso ordenar a mim mesmo para continuar adorando. E eu preciso adorar a esse Deus com tudo que há em mim. E quando criança, nós cantamos uns hinos na igreja, ou umas canções infantis, que retrata a ideia de adorar a Deus com todo o seu ser. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que a maioria conhece. Eu não sou muito bom de cantar, mas louvar a Deus com as mãos, com os pés, com a cabeça, e eu não sei mais o que diz. Com o quê? Com a voz, sim, com a voz. E com o que mais? Os braços, as pernas, a cabeça, ou seja, o corpo todo. Então ali estamos aprendendo que com todo o nosso ser, de forma mais simples, aqui de forma poética, diz com toda a nossa constituição, precisamos bendizer o seu santo nome. E a ideia aqui de bendizer ao santo nome, aí o nome de Deus de fato é Yahvé. Bendizer o Deus da aliança, o Deus que se revelou a Moisés no Sinai, o Deus que se revelou à minha vida e à sua vida, é o Deus que precisa ser adorado, ser engrandecido, ser magnificado. Esse Deus se revelou no decorrer das histórias a vários homens e a várias mulheres, a várias pessoas, chamando-os para serem adoradores. Esse Deus se revelou através de Jesus.
Jesus Cristo é esse Deus e há um poder magnífico no seu santo nome. O nome de Jesus é poderoso. Então nós devemos bendizer com a nossa alma ao Senhor, com tudo que há em nós, bendizer ao santo nome de Deus, Jesus Cristo. Deve ser bendito, adorado, louvado, exaltado constantemente, dioturnamente pela sua igreja. A chamada pessoal, a adoração que começa com a ordem, e há um entendimento que uma chamada integral, e essa revelação é uma continuação até chegar a Cristo. Essa chamada adoração faz com que possamos aprender a combater ao esquecimento. Verso 2 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, irmãos, nós temos uma mania muito ruim de esquecer. Esquecer a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, muitas vezes Deus tem feito, ou todos os dias, em todas as horas, Ele tem feito muitas coisas para nos abençoar, e nós temos uma tendência imensa de esquecer. Eu já me parei algumas vezes conversando com pessoas no passado, e eles contando histórias reais, da mão de Deus abençoando e livrando, e coisas que eu tinha esquecido de como Deus foi bom com a nossa vida. Nós temos uma memória muito fraca, nós esquecemos facilmente as coisas boas que Deus nos dá, a manifestação maravilhosa da bondade de Deus sobre nós. Nós temos uma facilidade imensa de esquecer o quanto Deus tem sido bom. E aí ele adverte a não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. E eu quero citar alguns benefícios antes de citar os benefícios bíblicos, dos quais Davi citou. Eu quero citar alguns benefícios dos quais nós temos. A vida. A vida é um dom de Deus, algo precioso que nós temos e precisamos aprender a desfrutar da vida. E agradecermos a Deus pela vida. A vida é algo maravilhoso. A vida é algo extraordinário. Você hoje acordou respirando, você está vivo. Mas é difícil nós agradecermos a Deus pela vida. Porque é algo tão normal e comum a vida que Deus nos deu, que dificilmente eu vou olhar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida, pelo dom da vida, por estar vivo. E eu quero te dizer que estar vivo é uma bênção maravilhosa de Deus para as nossas vidas, porque nós não sabemos, na verdade, quando iremos morrer. E tem situações da vida que nos leva a ter um desespero maior e imaginar que a vida é mais breve do que ela é de fato. Quando olhamos a eternidade, a existência de um Deus eterno, finito, e olhamos a nossa vida que é comparada a uma neblina que aparece e desaparece, nós podemos ver o quanto a vida é breve. Mas quantas vezes a vida passou aos seus olhos? Talvez você já sofreu um acidente ou passou por um momento de risco de vida e você viu o quanto a vida é frágil. Mas a vida é um presente de Deus. Então nós precisamos aprender a celebrar a vida e sermos gratos.
pela vida, porque nós estamos vivos. Mas precisamos aprender sobre agradecer sobre a provisão diária de Deus, a sua abundância sobre nós. Deus não tem deixado faltar nada em nossas casas. Nós temos alimentos. A provisão de Deus não só se revela no fato de termos alimento, mas a provisão de Deus se revela sobre nós em todas as áreas da nossa vida. Deus está providenciando a sua bênção, a sua paz, seu livramento, o seu cuidado, a sua proteção, provisão contínua e diária sobre nós. E raramente nós agradecemos a Deus pela provisão também. Pela saúde. Nós temos uma dificuldade imensa de agradecermos a Deus pela saúde, porque achamos que a saúde é uma coisa comum. E de vez em quando eu visito um enfermo, ou quando eu vou na casa do meu sobrinho neto, que eu imagino que ele tem 13 anos, e quando eu o coloco em pé, ele fica maior que eu, porque ele nunca na vida dele conseguiu botar os pés assim como eu estou. Ele só consegue botar os pés assim. Ele nasceu com algumas deficiências, falta de oxigênio no cérebro. Então ele nunca pegou nada de forma correta, as mãos dele são atrofiadas. Os irmãos, alguns já viram ele aqui. Ele está bem grande agora. Ele, graças a Deus, consegue dar alguns passos. Mas, por exemplo, ele nunca falou nada. Nada. Nunca falou nada, não consegue falar. A gente sabe que ele tem uma ideia de conhecer, de entender. Por exemplo, quando eu chego lá, ele já me dá os braços. Porque sabe que eu dou uma passeada com ele e ele gosta de andar. Mas ele não cresce como todas as pessoas. Não consegue estudar, não consegue falar, mal consegue se alimentar e tem que ser algo regrado, porque se ele engordar, como é que carrega ele? E todas as vezes que eu vou lá, eu fico pensando assim, o quanto eu sou saudável. E até agradeço a Deus pela saúde. E pensando nisso, eu fico imaginando, se não fosse a manifestação da bondade de Deus, o que o pecado faz na nossa vida, ele destrói a nossa vida completamente, que ninguém que aqui está, era para ser perfeito, fisicamente falando. Eu e você deveríamos ter uma deficiência. Sermos deficientes mentais, visuais ou auditivo, ou de qualquer outra deficiência da qual você possa pensar ou imaginar. Todos nós deveríamos ser assim. Mas a bondade de Deus se manifesta, permitindo que alguns nasçam assim, e a grande maioria possa nascer de forma perfeita, fisicamente falando. Mas nós não temos essa prática de olharmos para as nossas vidas e sermos gratos a Deus pela nossa saúde. Você consegue falar, enxergar, pegar nas coisas com firmeza, com força. Você pode caminhar. Você, em certo sentido, você tem uma autonomia. E você não é agradecido a Deus por essa autonomia que Deus te deu. E nós precisamos ter o nosso coração agradecido. E quando olhamos a salvação, a dádiva de Deus de nos dar a vida eterna, o quanto isso deveria mexer na nossa vida e no nosso coração, o quanto isso deveria fazer de nós, homens e mulheres,
agradecidos a Deus pela sua infinita bondade manifesta na nossa vida, por causa do seu grande amor que doou Cristo para morrer por nós em nosso lugar. Parece que nós somos como um filho que recebe constantemente presente do seu pai e nunca é agradecido pelo que recebe. Porque imagina que o pai tem o dever de dar todas as dádivas que ele recebeu. Ou pior, imagina que tem direito como filho de receber tudo o que recebe, em vez de ser agradecido. Porque tem muitos filhos que recebem presente dos pais e nunca agradeceram, porque acha que merece ou que é obrigação do pai. Tem muita gente na igreja que vive assim, que vive dessa maneira como um filho distante dos princípios de Deus e da verdade de Deus, que o pai abençoa, 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 e ele acha que o pai tem o dever, ou pior, ele acha que merece ser abençoado da maneira que ele é. E isso impede de ter um coração grato. Imagine você, filho, você já agradeceu ao seu pai ou à sua mãe pelas dádivas humanas que ele te dá? Você já manifestou alguma vez na sua vida essa ideia de gratidão? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a sermos gratos ao Deus Todo-Poderoso e real. É claro que Davi, no verso 3 até o 5, ele começa a listar 5 motivos dos quais nós devemos ser gratos a Deus. 5 motivos dos quais nós devemos bendizer a Deus. 5 motivos dos quais a graça incomparável de Deus se manifesta em benefício para as nossas vidas. E o primeiro motivo pelo qual ele lista, do qual nós devemos bendizer a Deus Todo-Poderoso, é o perdão dos nossos pecados. E quando você vai ler o verso 3, você vai ver ele dizendo assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Sabe, irmãos, o rei Davi, ele entende que o perdão é dado por Deus, é uma dádiva de Deus, é algo que ele não merece. Mas ele entende que esse perdão que ele recebe de Deus é um perdão completo. Não é um perdão condicionado a nada. É um perdão incondicional, que não depende de fazermos nada para recebermos. Tem muitas coisas na palavra de Deus que é condicional, mas o perdão não. O perdão não é condicional. Nós, como pais humanos, nós dizemos aos nossos filhos: olha, você quer isso? Eu vou te dar. Mas você só vai ganhar se você fizer isso. Nós temos colocado, e não é errado, é certo, condições. Você vai ganhar sim, mas você precisa fazer assim, você precisa fazer isso. Esse perdão dos pecados que Davi está falando é um perdão completo, onde Deus não impõe nenhuma condição para recebermos o seu perdão. Recebemos o seu perdão tão somente pelo seu grande amor. Tão somente pela manifestação graciosa de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, em Cristo experimentamos o perdão final e completo dos nossos pecados.
Ele é o fundamento da nossa relação restaurada com Deus. E nessa relação que foi restaurada, relação íntima entre Deus e o homem, foi feita por Cristo, pelo seu perdão em nossas vidas. E essa relação me faz com que eu possa entender que eu preciso viver em santidade, em novidade de vida, mas não é uma imposição. É nessa relação eu vou aprendendo a viver como Jesus deseja que eu viva. Nessa relação eu olho para Cristo e para sua santa palavra, que vai polindo a minha vida e transformando a minha história, mudando o meu falar, o meu caminhar, o meu agir, as minhas relações interpessoais, os meus negócios são tudo moldado por causa do Deus de amor que nos perdoou. E nos perdoou por causa do sacrifício de Cristo. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades na cruz, cumprindo a profecia de Isaías 53:5. Seu sacrifício nos liberta da culpa e da condenação. Sabe, irmãos, a ciência evoluiu muito nos nossos dias. Mas não existe nenhum tratamento feito por nenhuma linha da psicologia que possa libertar o ser humano da culpa. Nada. Sabe por quê? De fato, nós somos culpados. Somos culpados das nossas omissões, das nossas ações. E se somos culpados, como é possível ser liberto da culpa? Só há uma possibilidade: através de Jesus Cristo. E quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos que nós somos libertos da culpa. O apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há. Então, é nesse parâmetro de vida que nós devemos ser agradecidos. Porque só Jesus pode nos libertar do sentimento de escravidão que a culpa causa. E Ele faz isso. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, libertos. Irmãos, então Davi, quando ele começa a nomear, ele olha para esse aspecto, o perdão de Deus. Algo incondicional que traz liberdade para a sua vida. Agora ele é liberto da culpa, mas não só isso, o perdão traz uma renovação, um recomeço de vida, traz a ideia de vivermos uma nova história a partir da direção de Cristo. A ideia de recebermos o perdão faz com que possamos experimentar a reconciliação com esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama e nos abençoa de toda sorte de bênçãos espirituais. Então ele vai falar sobre outros aspectos e nomear outros aspectos dos quais nós precisamos bendizer a Deus. E ele fala sobre cura, redenção e coroação divina. Continuando, o verso 4, ele diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Mas antes, no verso 3, diz assim: quem sara todas as suas enfermidades. O Senhor não é só aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, mas é aquele que cura todas as nossas enfermidades. E é lindo entender
que o Jeová Rafá, o Deus da cura, Ele cura todas as nossas enfermidades. Mas para isso é necessário compreender que Deus cura as nossas enfermidades de algumas maneiras. E a primeira maneira, e a mais comum, é Deus cura as nossas enfermidades quando nós oramos através do nome de Jesus e experimentamos de Deus uma cura extraordinária. E você já experimentou isso, possivelmente. Por mais de uma enfermidade simples, como uma dor de cabeça, ou uma enfermidade complexa, como um câncer, você já ouviu relatos que Deus é um Deus que cura dessa forma. Então, algumas vezes Deus nos livra de situações das quais nós não entendemos, de enfermidades que a gente nem entende, nem compreende, mas Deus cura. Mas sabe, uma outra forma de Deus curar é Deus levando a pessoa para a glória. Porque quando Deus leva a pessoa para o céu, lá não tem pecado, não tem dor, não tem choro, não há nenhuma enfermidade. E essa é uma maneira de Deus curar. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus é aquele que cura as nossas enfermidades. E quando Ele não manifesta o seu poder de nenhuma dessas formas, Ele quer nos ensinar algo na enfermidade. A nos humilharmos mais, a sermos mais agradecidos, a buscarmos mais, a adorarmos mais, a voltarmos a viver a vida da qual talvez tenhamos perdido. Mas a palavra de Deus continua e Ele vai nomeando, e Ele fala sobre a ideia da redenção, da morte. Verso 4, quem redime a tua vida. Quem da cova redime a sua vida. O Senhor nos livra da destruição completa, nos dando a vida eterna. A ideia de redimir da cova a sua vida traz consigo a ideia de uma vida eterna. E é esse Deus que nos dá isso. E Davi tinha um coração tão agradecido sobre isso, que ele diz que habitará na casa do Senhor para todo sempre. Porque ele compreendia que Deus redimia da cova a sua vida. E uma outra ideia dos quais nós devemos agradecer a Deus é a coroação do amor de Deus. Que vem assim que te coroa, verso 4, de graça e misericórdia. Sabe, irmãos, essa ideia de coroar pela graça de Deus, é Deus como fosse abençoar alguém com a coroa de um atleta que ganha uma jornada, mas não pelo mérito do atleta, pelo mérito de Cristo. Por isso que Ele te coroa de graça e de misericórdia, quando Ele nos adota como filhos dEle. Nós recebemos essa ideia da coroação do amor de Deus sobre as nossas vidas, esse amor constante, esse amor real, esse amor gracioso, essa ideia de remir e encher de graça, traz consigo a ideia de um Deus que resgata, traz consigo a ideia desse Deus que nos resgata do lamaçal, mas traz consigo a ideia de um Deus que nos lava, que nos limpa, que nos adorna, e Ele cobre e nos coroa com seu amor e a sua misericórdia
nos dando um propósito de vida, trazendo esperança aonde não há esperança. É esse Deus que nós devemos ser agradecidos. E o verso 5 diz assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Esse verso fala sobre satisfação e renovação espiritual. Algo tanto que nós precisamos constantemente, em todos os dias do ano de 2025. Nós precisamos experimentar a satisfação e a renovação espiritual. Satisfação é algo que essa geração, e eu comecei o texto pregando sobre isso, que essa geração tem dificuldade em ter, que é a ideia de contentamento em Deus, que nos faz sermos agradecidos, olharmos para a nossa vida, para a nossa história e vermos a bondade de Deus, o quanto Deus nos abençoou. Deus é aquele que satisfaz os nossos anseios, é aquele que tira os nossos temores, que nos liberta da culpa. Devemos estar contentes nele. Então, o contentamento não é no que eu tenho e nem em quem eu sou. O contentamento está em saber que há um Deus Todo-Poderoso, do qual você pode dizer em 2025, 2026, 27, 28, quantos anos Deus queira te preservar. Até aqui nos ajudou o Senhor. É você olhar para a sua vida, para a sua história e dizer: eu estou vivo por causa da bondade de Deus. Eu tenho alimentos em casa por causa da provisão de Deus. Eu tenho roupas para vestir, calçados, sandálias ou chinelo para usar por causa da provisão de Deus. Não é fruto do meu trabalho, não é fruto do meu intelecto, é fruto da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Sabe? E quando nós olhamos isso, isso tem de trazer satisfação. Sabe por quê? Porque de nada que temos foi fruto do seu merecimento. Foi fruto da bondade de Deus sobre a sua vida. Olhe para a sua história e veja a fidelidade do Senhor. Olhe para a sua história e veja a manifestação da bondade de Deus sobre a sua vida. Isso nos deve deixar contentes, satisfeitos, porque Deus é fiel. Mas o verso 5 não só fala sobre a ideia de contentamento, que ele diz assim: farta de bens a tua velhice, que traz consigo a ideia da qual você é idoso, chegando na melhor idade, dizendo assim: eu estou satisfeito com tudo que o Senhor me deu. Na caminhada até aqui, o Senhor me livrando, me guardando, eu estou satisfeito. É a pessoa olhar e ver que não merecia, mas Deus manifestou a bondade. Sabe, isso dá com muitos homens. A crise da meia-idade, já viu falar sobre isso? É quando as pessoas chegam assim na idade de Valmir, 40, 50 anos, 60 anos. A crise da meia-idade dá depois dos 40. Onde a pessoa olha para a vida e pensa: o que é que eu fiz da minha vida? E resolve mudar tudo na sua vida.
isso é uma falta de contentamento em Deus. Farta de bens a tua velhice. Necessariamente é você entender que o necessário para viver, Deus tem te dado, e muito mais do que é necessário. Você tem experimentado dos bens de Deus. E é bom chegar aos 70, e aí eu aumentei agora, né? Aos 80, e olhar para a sua história de vida, e não ser um velho ou uma velha murmuradora. Certo? Ser alguém contente e agradecido pela bondade de Deus na sua vida. É olhar para o que você tem. Você não era merecedor de nada e Deus te deu. Olhar para a sua família e ver a bênção de Deus sobre você, sobre os seus e os filhos dos seus filhos. É ver o quanto Deus é fiel e quanto Ele se manifesta. Mas o texto diz que a sua mocidade se renova como da águia. E a ideia aqui é uma renovação contínua e diária. Precisamos experimentarmos o renovo de Deus. Ser renovados espiritualmente, constantemente, continuamente, na nossa vida, na nossa história. Hoje, amanhã e depois, se as misericórdias de Deus se renovam, eu preciso experimentar o renovo da águia. Em contrapartida, nós devemos estar contentes com tudo que temos e com tudo que Deus nos deu. Mas precisamos experimentar o renovo. E sabe como a águia faz para renovar? Quando ela não voa do jeito que ela deveria voar, acima das tempestades, ela arranca suas penas velhas. E ela mergulha no mar para curar. Porque ela quer mais, voar mais alto. Precisamos experimentar mais de Deus. Nesse ano de 2025, coloca na sua mente, eu preciso ser renovado e experimentar mais de Deus todos os dias. Eu preciso conhecê-lo cada vez mais, eu preciso orar mais, buscar mais, adorar mais, servir mais. Você precisa fazer isso. Então, na sua vida material, você tem que estar conformado. Na sua vida espiritual, você precisa estar inconformado com a sua situação. Você precisa se buscar mais a Deus. Arrancar da sua vida tudo que tem te atrapalhado a adorar a Deus e bendizer o Senhor cada vez mais. Então a águia, ela arranca todas as suas penas para que novas penas comecem a nascer. Ela vai na pedra e ela bate com o bico até o bico cair, para que um novo venha a nascer. Na mesma pedra ela começa a arranhar com as suas garras, para que as unhas, as garras caiam todas e nasçam de novo. Ela experimenta o renovo, para que ela possa voar mais alto e olhar para o sol na sua intensidade. É o único animal que olha para o sol ao meio-dia de forma fixa. Precisamos experimentarmos o renovo, de sorte que a sua mocidade se renova como da águia. Precisamos experimentar o renovo de Deus todos os dias da nossa história, para que possamos bendizer, exaltar a Deus com tudo que temos, com a nossa vida, com o dinheiro que Deus nos deu, com o nosso serviço, com os nossos 12 talentos. Precisamos servir a Deus, os outros, e vivermos para a glória de Deus.
que infarta de bens a sua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como da águia. E é claro que eu já falei sobre isso, mas essa traz consigo a ideia de uma força espiritual que nós encontramos na presença de um Deus Todo-Poderoso. A satisfação e a renovação Deus deseja nos dar constantemente. Como cultivar a gratidão? Ou como ter um coração agradecido? Porque não adianta aprendermos informação a respeito de Davi, de como ser gratos, sim, sem ter um coração agradecido, sem cultivar a gratidão. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 coisas. A primeira é uma reflexão diária sobre a bondade de Deus. E aqui eu não falo sobre ler a Bíblia. É claro que nós precisamos ler a Bíblia. Mas eu falo sobre uma reflexão da sua própria vida. Diariamente enxergar a bondade de Deus. Imagine você acordar e você entender que você dormiu porque o Senhor cuida de você. E você acordou porque Deus quis que você acordasse. E aí você vê já a bondade de Deus. Mas você pode refletir sobre qualquer coisa da sua vida, onde Deus manifesta a sua bondade. O presbítero Pedro disse a semana passada, aqui pela manhã, que esse ano ele decidiu fazer orações e registrar suas orações em um diário de oração escrita. E ele disse que quando chegasse o final do ano, ele ia ler as orações e ver o quanto Deus fez na vida dele. Aqui fica uma proposta para cultivar a gratidão. Registrar pelo menos todos os dias 5 coisas das quais Deus te abençoou. Registrar. Deus me livrou hoje de tal coisa. Deus abriu uma porta para mim que eu nem imaginei que iria se abrir. Deus realizou um desejo do meu coração que eu nem orei a Deus sobre isso. E tem coisas que Deus faz que nem oramos pedindo, e Ele conhece e nos abençoa. E é tão lindo então registrar e ver o quanto Deus é bom. Uma outra prática, faça uma oração de gratidão. Nós fazemos orações de petições com muita facilidade e não há erro nisso. Nós fazemos oração de intercessão e também não há erro nenhum nisso. Fazemos orações de exaltação e glória a Deus por isso. Nós oramos exaltando aquele que tudo pode. Mas faça a oração de gratidão. Tire momentos para orar só agradecendo a Deus a bondade sobre a sua vida sem pedir nada. Quer cultivar um coração grato? Compartilhe e testemunhe para as outras pessoas a respeito da bondade de Deus sobre a sua vida. Porque quando você fala o que Deus fez e ouvir o que Deus fez, traz ânimo ao nosso coração. Entender que o Deus que fez na vida do outro é poderoso para fazer na minha vida. O Deus que interveio na história pode intervir na minha história. O Deus que manifestou o poder gracioso, Ele pode manifestar o seu poder gracioso na minha vida. Compartilhe, testemunhe, cultive um coração verdadeiro, agradecido, que enaltece o Deus Todo-Poderoso. Celebre as conquistas diárias.
agradecendo a Deus e celebrando pelas vitórias das quais Deus te deu. Entenda que Ele é um Pai amoroso e sente prazer em abençoar os seus filhos. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo aqui nesse lugar, pela nossa manifestação de gratidão pessoal, porque o Senhor tem feito muito pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela nossa igreja, pela nossa família. Queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, te agradecer por essa igreja existir nesse lugar. Queremos te agradecer porque o Senhor nos constituíste em família tua. Queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, pela manifestação da tua bondade, do teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém.